São Judas, o santo, não justamente o traidor, São Judas, estava tomado pelo Espírito Santo, de certa forma, porque ainda não tinha descido em Pentecostes, não tinha descido sobre eles no cenáculo, mas eles, apóstolos, estavam tomados pela graça. E estar tomados pela graça é, de certa maneira, estar tomado pelo Espírito Santo. Não era ainda a plenitude, mas aquela consolação tão própria do Espírito Santo, as almas que estão na graça de Deus, ele possuía. Ele estava consolado e este início da ação da graça, ainda mesmo antes da descida do Espírito Santo e da transformação de todos eles, trazia como consequência um desejo de grandes coisas, de grandes acontecimentos, de um desenvolvimento colossal da obra que nosso Senhor Jesus Cristo tinha fundado e de toda a nova perspectiva que ele vinha trazendo. Nosso Senhor está próximo da paixão, e nosso Senhor está anunciando, inclusive, a paixão dele, e está quase que se despedindo deles apóstolos. E, entretanto, eles estão com a ideia de grandes acontecimentos. E por isso, então, é que São Judas pede a Nosso Senhor, perplexamente pergunta a Nosso Senhor, o que está no Evangelho de hoje. Ele diz: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Porque Nosso Senhor está dizendo a eles: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu me manifestarei a ele. E eles estavam esperando uma manifestação de Nosso Senhor, uma manifestação extraordinária, na linha de uma verdadeira teofania, mas não só para eles. Eles estavam esperando essa manifestação para o mundo inteiro, para a opinião pública toda, e eles imaginavam uma glorificação de Nosso Senhor. Eles imaginavam que Nosso Senhor seria tomado pela opinião pública como o verdadeiro Messias, como o Salvador, e Nosso Senhor está se dirigindo a eles. E isto causa uma certa perplexidade em São Judas, porque São Judas estava querendo algo de grandioso. Errava São Judas ao imaginar que essa manifestação deveria ser gloriosa, deveria ser grandiosa? Não. Só que, em geral, os homens pensam muito menos do que aquilo que pensa Deus, diria o conselheiro Acácio. E os homens pensam num diapasão humano, ainda que seja em matéria divina e ainda muitas vezes que seja pelo fato de estarem tomados por uma graça toda especial. E ele, São Judas, assim como também todos os outros apóstolos, porque a voz dele é um eco ainda do que nós ouvimos Filipe dizer: mostra-nos o Pai. É um eco da voz de São Tomé, que dizia: mas Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que vamos saber o caminho? Tudo isto são manifestações humanas destes que são chamados a uma vocação divina, que é a vocação de serem as pilastras, os fundamentos da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Eles têm dentro da alma, por consolação, por ação do Espírito Santo, por ação da graça que está neles eles já estão na graça de Deus. Nosso Senhor vai dizer a eles que eles já estão limpos, só um é que não estava limpo ali naquele meio. Eles já estavam, portanto, purificados, estavam vivendo já da vida divina, mas ainda não intensamente como viveriam depois. Eles tinham já em si esta semente de glória e eles imaginavam grandes acontecimentos, grandes manifestações. E por isso ele fica meio perplexo. Mas ele vai se manifestar para nós aqui? E não é o caso de ele se manifestar para o mundo inteiro? E Nosso Senhor não responde. Nosso Senhor está perfeitamente compreendendo qual é a pergunta exata dele, mas Nosso Senhor responde mais à intenção dele do que propriamente a pergunta, porque a intenção dele é a intenção dos apóstolos, e os apóstolos todos estavam esperando que, se
efetuasse, que se realizasse aquele momento grandioso, porque é evidente, e eles sentiam isto misticamente, é um movimento de uma graça mística que está na alma deles. Eles sentiam que, sendo Nosso Senhor tão grandioso como era, a essas alturas, eles já assistiram coxos andando, paralíticos que andavam, cegos que iam, surdos que ouviam, mudos que falavam, mortos que ressuscitavam. Eles já tinham visto Nosso Senhor multiplicar pães, multiplicar peixes, já tinham visto Nosso Senhor andar sobre as águas. Eles estavam com a ideia de que dali iria sair uma grandiosidade incomensurável. Não dava para medir a grandeza que estava posta ali. E é este sentimento que nós devemos ter, porque eles não erravam. Quando São Judas pergunta a Nosso Senhor: mas irei vos manifestar a nós e não ao mundo. Como é isso? Ele diz: Senhor, como se explica que te manifestarás ao mundo e que te manifestarás a nós e não ao mundo? Ora, Nosso Senhor vai dar a chave da grandeza que Ele vem trazendo. Nosso Senhor vai dar o segredo de tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Porque é evidente que deste sangue preciosíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo derramado no Calvário, é evidente que da pessoa dele, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é evidente que dele, enquanto homem e unido à natureza divina de maneira hipostática, tinha de sair grandezas extraordinárias. Ele vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Essa é a grandeza que estava reservada para dar vazão e para consistir a realidade aos sentimentos místicos que os apóstolos levavam na alma. Que grandeza é essa? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Que mais dará o homem? Transformá-lo em morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mais podia ser dado ao homem? Mas é impossível. Mas é impossível. Porque diz São Tomás que tudo que Deus criou podia ter criado de forma mais bela e de forma mais extraordinária. 3 criaturas não podiam ser mais do que foi. Jesus, na sua humanidade santíssima. Maria Santíssima, na sua humanidade perfeitíssima também, e na santidade consumada. E a visão beatífica, e a participação da natureza divina. Ora, o que ele está dizendo é que já nesta terra nós começamos a ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já nesta terra, portanto, nós começamos a uma vida incoativa, que é uma semente de glória que é posta em nossa alma, e que é esta possibilidade de sermos morada, que vai se desenvolvendo até desabrochar na vida eterna. Consideremos isto e conservemos isto no nosso coração, que Ele transforma-nos em templos vivos, desde que nós amemos a Ele e guardemos a palavra dEle. Guardar a palavra dEle não é fácil, é preciso o próprio auxílio dEle para guardar a palavra dEle, ou seja, praticar os mandamentos. Para isto, então, é preciso que haja uma assistência dEle. E Ele nos colocou uma porta que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre diante de nós. E vamos agora, então, dar continuidade à cerimônia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.